Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu, como digo sempre, não sei que horas você vai ver esse programa, mas eu sei que vai ser pelo Instagram, ou talvez seja pelo canal 11 da NET, ou simplesmente pelo YouTube. Você vai lá, acessou TV Polo Inclusão Cultural e você vai poder ver o nosso programa, inclusive esse que hoje, como sempre, eu tenho a honra, o privilégio de apresentar a vocês uma grande figura do movimento cultural de Cubatão. E vocês vão conhecer já já, porque eu vou ali e já volto já. E como eu disse, já estamos aqui, não deu tempo nem de respirar. Com vocês, ele, Edson Carlos da Silva, ou simplesmente carinhosamente chamado de Bombril ou Bril. Bombril, cara, de coração, seja bem-vindo ao Inclusão Cultural. Esse programa, cara, que foi concebido, que foi criado, que foi pensado para dar oportunidade para as pessoas falarem aquilo que eles têm para dizer aqui. Aqui você vai ficar à vontade, Bombril. Vão ser 3 bloquinhos de 7 minutos, então nós temos um tempinho razoável para conversar. Fale com o nosso público do Inclusão Cultural, fale com as pessoas da TV Polo. Seja bem-vindo, meu caro. Olá, pessoal da TV Polo. É um prazer estar falando com o pessoal de Cubatão. TV Polo que é uma resistência, né? Na área de audiovisual, de comunicação, tantos anos aí. O Chiquinho, o saudoso Marcelo Parreira. Perfeito. Cara, e é muito legal estar aqui num programa para falar de cultura com você, né, meu? A gente serve um programa, se fosse de 3 horas, a gente ia ter 3 horas de programa para falar. Maravilha. Mas a gente tem esses 7 minutos e é tão importante falar de cultura, né, Coco? Com certeza. A gente passou por um período agora meio nebuloso, né, no nosso país, e a gente está recuperando essa vontade de fazer arte, de fazer cultura. Que legal. Bombril, vamos, já que você falou desse período nebuloso, vamos voltar um pouco mais atrás. Vamos um pouquinho lá. Quando você estava nascendo, aonde você nasceu? As pessoas querem saber de onde é o Bombril. Eu sou daquela geração de cubatense que só saía daqui para ir nascer em Santos, que não tinha maternidade, né? Então eu nasci em 70, meu pai era cosipano, minha mãe era funcionária da prefeitura, era servidora pública, e eu saí só para nascer em Santos. A gente sempre morou aqui em Cubatão. E depois teve aquele período da poluição, entre 78 ali, e aí meu pai achou por bem a gente sair por conta da poluição, e aí eu fiquei até 85 fora, e depois voltei para cá. Então eu fiquei só um período fora de Cubatão. Chegou, o Bombril, chegou a trabalhar no Polo? Não? Trabalhei na Cosipa, meu pai era cosipano, meu tio era cosipano, e eu fiquei 5 anos na Cosipa, na Companhia Siderúrgica Paulista. Lá eu conheci o Eliel Ferreira, que era o diretor do Bailei, que foi aquele espetáculo daquela época. Bailei na Curva. Bailei na Curva, exato. Que era do povo do Olho d'Alma, né? Olho d'Alma assim. de São Vicente, né? Que ganharam vários espetáculos. Sim. E tal. E ali eu conheci o Lorimar, e aí ele montou o Magia da Cidade, eu fui da primeira formação do Magia da Cidade. Que legal. Primeiro grupo teu, então, aqui em Cubatão. Teve o Eliel, né, lá de São Vicente, mas isso. Quando você vem fazer arte, vem fazer teatro, foi no Magia da Cidade. No Magia da Cidade. Eu no Sindicato dos Metalúrgicos, o Eliel tinha um núcleo lá, eu cheguei a fazer alguma coisa de luz com ele, mas efetivamente de teatro foi o Magia da Cidade, que foi o grupo montado pelo Lorimar e pelo Luiz Carlos Gomes. A Luiz Carlos Gomes, nos encontramos recentemente, né, Bombril? E eu tive o privilégio não só de revê-lo, mas também de entrevistá-lo. Ele esteve aí no Festival do Mangue, foi um festival muito bacana, onde apresentaram-se diversas bandas, culinárias, cultura, e o Luiz Carlos Gomes, aliás, Luiz, um grande abraço para você, você em breve está aqui. Aliás, já fiz o convite a ele, né? Edson Carlos da Silva, me diga, querido, vamos falar de espetáculos. Eu sei que tem um monte de coisa para a gente falar, mas vamos falar de espetáculos. Fale de alguns espetáculos que você já participou. Fale um pouco de você, da sua vida artística. Rapaz, é tão bom falar isso que a gente exercita a memória, né? A gente, nos anos 90, a gente se encontrava muito fora de Cubatão em festivais, sim, né? Sim. Então,
eu comecei a escrever para as escolas e tal, e aí fiz muita luz com o Lorimar. O primeiro espetáculo de palco que eu acho que de registro mesmo que a gente fez, que foi para festival, prêmio, foi Morango Chantilly do Timochenko Web. E, pô, você não vai me forçar a falar quando que foi isso, né? Pelo amor de Deus. Não, aí, porra, é 1800 e bolinha isso. Por aí. E aí foi um espetáculo maravilhoso, porque era um espetáculo muito tenso, né? Era o Timochenko, você conhece, era um dramaturgo super conhecido do interior de São Paulo. E ali realmente foi um senhor exercício, cara. Era uma família que tinha um ferro velho. E aí, esse espetáculo ele quebrava a linha do tempo. Então, a gente fazia infância, adulto, voltava para fazer infância. Então, realmente foi um espetáculo que marcou muito por ter sido um exercício de ator muito forte. E aí, a gente fez algumas participações. E aí, depois, o Lorimar fez O Sonho de uma Noite de Verão, que foi o espetáculo que a gente fez temporada em São Paulo, que tinha o Renacita fazendo a trilha sonora. A gente chegou a ganhar o Festival de Itu. Eu tô pulando assim porque eu tô relembrando aí as coisas mais importantes. Aqui é para isso mesmo, para a gente rememorizar e o que for lembrando a gente vai falando. Então, com o Lorimar depois a gente fez algumas coisas de produção juntos, fiz algumas coisas de luz com ele. Geralmente ele sempre me convida para fazer alguma coisa e a gente sempre está fazendo. Agora que eu dei uma parada grande por conta da profissão, por conta de outros compromissos profissionais, mas a última coisa que eu fiz foi Caminho da Independência. Caminhos da Independência é um marco, né, tanto para a área de turismo quanto para a área de cultura aqui. É uma referência no estado praticamente hoje, não só na região, né, Edson? Porque esse trabalho cultural, Coco, e você sabe melhor que ninguém disso, é um pouco para tirar o estigma de Cubatão de cidade poluída que a gente tinha. Então, é muito... quando a gente sai da cidade e vai participar de eventos culturais fora da cidade, é um orgulho para a gente encontrar as pessoas falando o seguinte: olha, eu vi os grupos musicais de Cubatão, eu vi o espetáculo teatral de Cubatão, eu vi os espetáculos de dança de Cubatão, né, que são referências também no estado. Então, esse exercício cultural, e que na ampla maioria das vezes é feito gratuitamente, né, a gente faz porque gosta, né, faz por um esforço pessoal. Então, é uma recompensa muito grande a gente saber, olha, estamos levando o nome de Cubatão para essas pessoas, e as pessoas verem a cidade de Cubatão como uma referência na área de cultura. Legal. Nós, inclusive, Edson, eu te falei que seriam 3 blocos, só que assim, nós não vamos desengatar não, cara, nós vamos direto e reto, mas pode parar, tomar água que a gente vai conversando, viu? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é pouco tempo para muitas coisas, não tem aqui script, não tem nada assim para orientar. É que é bom que você é bom de improviso, exatamente, né? Então, você é melhor de improviso que eu, inclusive. Então, assim, cara, eu sei que você já teve diversos cargos aí, já teve em vários grupos. Vamos falar um pouco, Bombril, de alguns grupos que você participou e vamos falar de alguns cargos que você já teve nas entidades culturais, porque muita gente... Talvez olhem para nós, para um ou outro pessoa que está numa área, determinada área, e não sabe um pouco do passado disso. Isso é bom a gente resgatar. A gente teve uma participação muito importante na política do teatro amador no estado, né, Coco? Você também tem uma participação muito importante. A gente tem uma quase centenária instituição, que era a COTAESP, né, a Confederação de Teatro Amador do Estado de São Paulo, e ela tinha as federações, que às vezes eram de cidades, às vezes eram regionais. E a gente tinha a Associação dos Grupos Teatrais Amadores de Cubatão, que era a GETAC. Da qual você foi presidente, eu fui presidente, e a gente participava ativamente dessa elaboração de políticas para o teatro, que hoje esse termo amador está em desuso, mas para um teatro, vamos dizer assim, comunitário, um teatro realmente que chegue até as pessoas e que inclua as pessoas. Então, hoje, quando você vê projetos como Teatro Escola, alguns outros projetos que incluem a sociedade, né, as encenações, as grandes encenações aí, como é a Chegada de Martim Afonso, como é a Paixão de Cristo aqui, como é a Paixão de Cristo em outras cidades, isso precisava ter uma interação do poder público. Então, foi importante
o Teatro Amador do Estado ter se fortalecido na confederação e nas suas associações para poder hoje ter esse desenvolvimento, tanto de política de legislação de incentivo, de proteção de patrimônio histórico e material. Então, grande parte dessa política hoje sedimentada da área de cultura saiu desses movimentos organizados que a gente participou. Ô Edson, espetáculos, fala alguma coisa. Eu sei que se a gente, como você disse, 3, 4 horas seria pouco para a gente falar de tantas participações, né, sua dentro do contexto cultural, seja municipal, regional, estadual e nacional. Mas fala de alguns espetáculos, pode só citar o nome, que aí eu tô lembrando aqui, tem muita coisa e eu fico olhando, para quem não sabe, gente, tem um reloginho ali olhando para você, o segundo está passando. Fala de alguns espetáculos. A gente está até falando rápido. Coco, eu tive o orgulho de ser o primeiro produtor mesmo, cultural, da Banda Sinfônica de Cubatão. Então, a convite da diretora de cultura da época, Zélia Trombino, a gente colocou uma filosofia de produção de espetáculo. Então, tinha essa coisa da diferença do concerto. A banda sempre teve o conceito de fazer concertos maravilhosos, com uma qualidade musical muito grande, mas não tinha uma produção. O que era a produção? Um cuidado de luz, de cenário, de figurino, de roteiro. Então, eu tive na Banda Sinfônica durante 3 anos e coloquei essa coisa do conceito de espetáculo. E aí era muito legal porque assim, o primeiro conceito de espetáculo que a gente teve foi o 25º aniversário da Casa da Esperança. E aí a gente fez um trabalho muito legal de inclusão. Na época, o prefeito era o Clermont, o próprio prefeito Clermont participou do espetáculo, porque a gente fez no palco do Bloco Cultural como se fosse a Casa da Esperança. Então tinha a coreografia do pessoal da Casa da Esperança, dos PCD, dos autistas, o corpo coreográfico da banda participou disso. E aí depois eu tive o prazer de fazer outras coisas muito legais na banda. Fizemos Dominguinhos, depois fizemos Raízes de América, que era um espetáculo maravilhoso, né, que contava a história do massacre de Iquique. Iquique é uma cidade do Chile, produtora de sal, e que teve um massacre onde morreram 3.500 operários. E o Raízes de América fez uma ópera sobre isso. Esse massacre de Iquique aconteceu há mais de 100 anos. E essa ópera que o Willy Verdaguer, que era o maestro do Raízes, fez, o maestro Sadal, na época, trouxe para esse projeto para Cubatão, e nós fizemos todo o conceito de espetáculo, era maravilhoso. E como era uma coisa muito grande, a gente até recebeu o convite do governo do Chile para fazer lá, mas infelizmente a gente não conseguiu a estrutura para poder levar tanto o corpo coreográfico, a banda e o próprio Raízes de América para o Chile. Fizemos espetáculos de final de ano maravilhosos, fizemos Liriel, que é uma soprano super conhecida, que foi caloura do Raul Gil, né? Cara, eu acho que era importante marcar essa coisa da sinfônica, porque as pessoas, elas dissociam o trabalho. Infelizmente, como a gente falou no começo do programa, as pessoas não veem a importância dessa questão cultural. Houve um trabalho de descredenciar a arte, o artista durante um período agora, e a gente está recuperando isso, a importância de levar a arte, né, de consumir. As pessoas falam assim, olha, que era um termo que me doía muito, Coco, e deve ter doído muito para você. As pessoas falam, eu sei qual a utilidade de ter um encanador, a utilidade do eletricista, agora de um artista, de um ator, de um músico, não sei para quê. Quer dizer, e a pessoa consome, sim, liga a televisão, consome a arte, né? Então, mesmo que seja, e é importante que a gente mantenha essa atividade regional, porque é dela que surgem os grandes artistas nacionais, né? Legal. Edson, você foi... Não, vou deixar, inclusive, que você fale, porque eu não me lembro, meu caro. Mas você já disse que foi, além de espetáculos e participações N em projetos, você foi presidente da AGETAC, a gente sabe disso. Acho que do Conselho também. Fala Conselho, um pouco do Conselho e de outras entidades que você foi presidente. Então, o reconhecimento
da atividade cultural, e você sabe como era, a gente demorou muito tempo para a gente deixar de ser uma área de segurança nacional. A gente demorou muito mais tempo para desintoxicar da ditadura a cidade de Cubatão do que as outras cidades daqui. Né? Então a gente ficou naquele que a gente chamava lá né, os prefeitos nomeados eram eleitos repetidamente. Então era muito mais difícil você fazer esse tipo de atividade cultural se não fosse atrelado ao poder público. E quando a gente conseguiu naquela época, em 89, que foi uma luta nossa, colocar na lei orgânica a instituição do Conselho Municipal de Cultura, isso marcou, porque a gente foi o primeiro Conselho Municipal de Cultura da Baixada Santista. Depois nós lutamos junto dentro da AGETAC para que isso fosse efetivado, e as pessoas não entendiam bem isso. Falavam, mas para que um conselho? Né? Não é só vocês fazerem arte, não é só distribuição de dinheiro, não. Não é só ter um grupo de teatro. Não é só ter um grupo de teatro, ou um grupo de dança, não. É fazer com que a política reconheça, né, que a gestão pública reconheça que existe aquela atividade cultural, que aquela atividade é lícita e que ela tem que chegar para a comunidade. E com essa fala, você traz à tona também que toda essa luta, que hoje, graças a essa luta e a outras lutadores e batalhadores do passado que vieram antes da gente, que a gente pegou e naquele momento a gente segurou a onda, como as pessoas de agora, né, orgulhosamente também estão segurando a onda, mas é por isso que hoje tem um Conselho Municipal de Cultura, por isso que tem um Fundo Municipal de Cultura, por isso que tem uma Secretaria de Cultura. Ombrinho, eu estou olhando ali o tempo e assim, cara, é incrível, né? Ele vai passando, mas no finalzinho eu vou dar um recado que vocês vão gostar, você vai gostar. Além dessas entidades, mas ser entidade além do Conselho Municipal de Cultura, você foi presidente uma, duas vezes, não lembro? Então, eu fui presidente 2 vezes do Conselho, fui presidente da AGETAC, fui presidente da TUPEC, que era a entidade que tinha o projeto do término do Teatro Municipal. Que nós vamos falar um outro dia, aí eu quero pedir licença para te interromper, se você aceitar. Quero um outro dia, em um outro programa, a gente falar disso, para tirar todas as dúvidas que as pessoas tiverem. E mais, quero pedir licença aqui para a direção da TV Polo, vou fazer esse convite, para que nós possamos fazer aqui ao vivo, das pessoas ligarem para cá e falar conosco mesmo. Nós vamos falar desde, se você me permitir, isso é um convite que eu estou fazendo aqui, para a gente falar desde a construção da ideia que se deu, né, até os dias de hoje. Eu acho isso muito importante, que muitas pessoas ainda colocam pelo em ovo, então ainda tem muitas dúvidas. Eu acho importante a gente... Opa, no dia que você quiser, convite aceito. Tô indo em outras, tô participando agora dessa coisa de podcast, né? Sim. Que é uma coisa legal, é um formato legal, e as pessoas têm feito perguntas, eu tenho respondido tranquilamente, até porque a gente deve à sociedade uma satisfação, né? E como a coisa está sedimentada nesse aspecto, já existe... as coisas estão tranquilas, o tempo cuidou de trazer a verdade aí de vários aspectos disso, eu estou tranquilo quanto a falar disso. Legal. E tem mais um detalhe, estou aqui ouvindo um zum aí dos bastidores da direção da TV Polo e tal, acabou de chegar aqui aos meus ouvidos, olha só, um convite hiper mega especial. Edson Carlos da Silva, o popular Bombril, e Luiz Carlos Gomes estão sendo convidados para um PoloCast. Pode ser podcast, mas o nosso é PoloCast. Bom, nome na bom. Polo. Nome entendeu? Bom. Então, vamos transmitir esse convite aí para o Luiz Carlos. Eu acredito que ele vai aceitar também. Vai ser um prazer. Eu não sei ainda quem a TV Polo vai nomear, convidar para fazer o PoloCast, entendeu? Eu não sei quem vai ser, mas... a gente está aí para poder fazer o trabalho. Eu não faço ideia também. Não faço ideia. Edson, nós também fizemos, queria que você lembrasse que eu não me recordo muito, embora eu seja muito mais novo do que você, lógico. Há muito mais tempo você é muito mais novo que eu. Nós também fizemos um espetáculo junto, né? Você lembra? Como é que foi o nome daquele espetáculo? Cara, não é, você sabe disso, né? Eu fico te cutucando porque eu acho que você é um ator maravilhoso, Coco. Você é um cara de palco
Sensacional. E foi uma coincidência mesmo, era para ter acontecido, né? Eu fui convidado para fazer um espetáculo sobre Afonso Schmidt na Semana Afonso Schmidt. E era inclusive o orador era o próprio filho, neto do Schmidt. O neto do Schmidt. Neto do Schmidt. Isso mesmo. E aí o Cícero escreveu um espetáculo sobre o Menino Felipe, que chamava O Menino e o Tempo. Né? Tinha o do Luiz Fernando Veríssimo, que era o Menino e o Vento, e o Cícero escreveu O Menino e o Tempo, que era a história do encontro do Menino Felipe, um engenheiro que trabalhava no polo petroquímico, que não tinha nada a ver com aquele Menino Felipe da história da Afonso Schmidt, com o alter ego dele numa borracharia na entrada de Cubatão. Cara, e foi uma experiência maravilhosa. Com pena que a gente não conseguiu repetir aquilo mais vezes, mas foi uma experiência que foi inesquecível, porque assim, um dos grandes exercícios que o ator tem é essa questão do improviso, né? A gente segue muito essa coisa do texto, lógico, da marcação, da direção, mas quando você tem a possibilidade de criar em cima do texto, e você tem alguém que consegue fazer isso, né? A gente sempre divide essa coisa. Hoje não, hoje as escolas elas ensinam N teorias de N teóricos, mas na nossa época era muito essa coisa do Stanislavski e do Brecht. A gente sempre estudava muito o Konstantin Stanislavski e Bertolt Brecht. Era sempre assim, você é um ator de Stanislavski, que passa muito mais emoção, que você sofre e tal, ou você é do Brecht, que é mais aquela coisa centrada, que você passa essa energia da emoção para o público. Estou falando a grosso modo, né, mas aí quem quiser ler sobre Konstantin Stanislavski e Bertolt Brecht vai achar uma cultura, uma riqueza de detalhes sobre essa coisa da teoria da... Tem também, Bubril, a do meu diretor, né? Meu diretor também tem a teoria dele, que é o Diwaldowski. Diwaldowski, ele fala o seguinte, você pega o Brecht, pega o Grotowski, pega todos esses pensadores e você junta tudo e aí dá o Diwaldowski. Então, entendeu? Inclusive o improviso. Então, o fascinante da gente fazer teatro primeiro, se colocar no lugar do outro. Então, de repente, a solução que o personagem dá para aquele problema não é a solução que você daria se fosse você, né? Então, é importante isso, porque você leva isso para a vida, né, Coco? Então, você está numa situação, você fala o seguinte, você começa a entender o outro. Fala assim, caramba, o cara tomou essa decisão lá, eu não tomaria essa decisão. E entender os motivos. Então, o legal de fazer teatro, dessa coisa da cidadania, a gente tinha muito essa ilusão de, vou fazer teatro para um dia ir para a Globo, para um dia ir para a televisão. Mas isso é muito mais enriquecedor para a vida, cara. Você começa a analisar as atitudes que as outras pessoas têm com base nos teus personagens, né? Você consegue fazer esse comparativo. E esse espetáculo que a gente fez era muito legal por conta disso, né? Das responsabilidades muitas vezes que a gente traz de gerações passadas, né? De falar o seguinte, olha, você tem uma raiz, né? Você tem uma história. A cidade de Cubatão tem uma história que é ligada a Afonso Schmidt. Então, tem como as duas andarem em paralelo? Tem como as duas se separarem a tal ponto de o industrial esquecer que era parente de Afonso Schmidt, que existia uma literatura tão rica? Então, esse espetáculo especificamente, e da forma como ele foi feito, foi maravilhoso, é uma lembrança muito boa que a gente tem. Edson, o teatro, a arte, o fazer cultura mudou a tua vida? Muito. Ou ele simplesmente direcionou? Muito, muito, muito. Muito, porque assim, a gente vê coisas maravilhosas, né, cara, no teatro. Coisas maravilhosas. A gente, Vila Paris, dos meninos agora do coletivo. Premiado Prêmio Shell. É um espetáculo maravilhoso. Se você pega uma pessoa, eu tive essa experiência. Peguei uma pessoa de Cubatão, que inclusive é até jornalista e tal, e convidei ele para ir no Vila Paris. Ele ficou maravilhado, cara. Ele é como se um outro mundo abrisse para ele. Ele falou assim, como isso aqui em Cubatão? O primeiro questionamento que a pessoa faz é o seguinte, como isso em Cubatão? Como se Cubatão não pudesse fazer um teatro de qualidade ou não tivesse grupos culturais de qualidade. A pessoa fala, nossa, mas esse pessoal é daqui? Aí você fala, não, é daqui. Gente, aí fala assim, eles ganharam o prêmio Shell, que é o prêmio mais importante hoje da atualidade do teatro, né?
Na nossa época a gente tinha aquele governador de estado, Moliera, a gente tinha um monte de prêmio, a PCA, e eles ganharam hoje o prêmio que é mais importante. Então, cara, eu acho que transforma a vida de todo mundo. Eu comparo muito essa coisa da descoberta do teatro com o nascimento do primeiro filho. É uma marca na vida da gente, realmente muda completamente a forma de você enxergar o mundo. Ô, Bril, na verdade já acabou, eu que estou falando que está acabando, mas já acabou faz tempo. Os olhares ali, ó, nos bastidores, ó, tá ali, nós temos a Vitória, cadê a Vitória? Já foi embora, mas o Carlão, né, o Carlos e o Chico, o Francisco, nosso diretor, estão dizendo, ó, acabou o negócio aí, mas rapidamente, ô, Bril, Conselho Municipal de Cultura, a cultura hoje, e a cultura hoje em Cubatão, como é que você vê isso? A gente tem que, sempre é um trabalho de resistência, né, Coco? Sempre é um trabalho de resistência. Hoje a gente tem um artista à frente da Secretaria de Cultura, que é o Zeca, né? Mas o Zeca também tem as limitações burocráticas que ele enfrenta, né? Ter uma pessoa ligada à arte à frente da Secretaria é uma vantagem e também é um sinal da vitória do que a gente plantou nesses anos todos. Agora, o que tem que fazer é o seguinte, sedimentar essa coisa da política cultural, do acesso à cultura às pessoas e a gente voltar para as escolas. Tem que ter uma interação entre a cultura e a escola para a gente sempre ter novas gerações de pessoas, não necessariamente de artistas profissionais. É bom que tenha artistas profissionais, mas de pessoas que sejam engajadas com a comunidade e tenham consciência da importância da arte. Legal, eu ia te perguntar sobre mais um monte de coisa, mas não vai dar porque nós vamos ter outro encontro aqui. E aí, eu não sei se eu dou tchau agora, ou se a direção fala assim, ó, tem mais 1 minuto, 2 minutos, mas eu acho que não tem não. Ele já levantou, ele já disse que já acabou o programa, então eu acho que não vai... Opa, ganhamos 2 minutos. 2 minutos. É isso aí. 2 minutos. É tipo debate de política. Exato. Exato. Conselho Municipal de Cultura, rapidamente. Hoje está na frente a Alice, que é uma pessoa que aprendeu bastante, né? Que tem demonstrado, inclusive, no engajamento da política regional, do Estado, tem participado ativamente, e acho que é importante manter o conselho e a gente dar sustentação para esse povo. Com a ajuda de Juliana, na Secretaria de Cultura. Com a ajuda da Juliana, com certeza, e a gente vê que tem uma geração nova surgindo, que bom, para pegar essa luta e levar em frente. Lei Aldir Blanc, nós somos contemplados, né? E agora nós temos aí a Paulo Gustavo. Como é que você está vendo isso, essa movimentação dos artistas de audiovisual e outros também que estão se encaixando para poder serem trabalhadores da cultura? É importante. A gente sempre teve o cinema nacional como uma referência para o mundo. Né? O cinema brasileiro sempre foi uma referência, né? Sempre teve uma linguagem própria e a gente precisa resgatar isso. Então a gente tem um país que é continental e que tem linguagens específicas. Por que a gente não volta a ter isso? A gente acabou de ter o Aruanas aqui em Cubatão, que passou pela história de Cubatão brilhantemente e as pessoas sacaram isso, tanto que foi feito aqui em Cubatão. Então é importante que a Paulo Gustavo realmente garanta o acesso a todos os trabalhadores de audiovisual. Às vezes a pessoa olha o filme e acha o seguinte, não, está dando emprego para o artista da Globo, está dando emprego só para o ator. É muita gente ao redor, né? A indústria de audiovisual, ela gera muito emprego e ela, inclusive, pontua na economia brasileira, pontua na economia dos países, né? Dos Estados Unidos, então, da Índia, por exemplo, que tem lá o Bollywood. Então, é muito importante a Lei Paulo Gustavo e é muito importante que chegue na ponta, que chegue para os artistas pequenos e que dê essa possibilidade deles fazerem audiovisual. E você que nos acompanhou, só tenho que te agradecer. Deus abençoe. Vou deixar as últimas palavras para o meu amigo, para o meu companheiro, para o meu camarada Edson Carlos, o Bobril. Fica à vontade. A gente conversou aqui durante bastante tempo e eu não falei do Trativelinde para Glutefitotinquelux. Opa, pera lá. Só pouquíssimas pessoas sabem falar esse espetáculo que a gente fez. Trativelinde para Glutefitotinquelux, que no próximo programa nós vamos falar o que significa e vamos ensinar vocês a falar esse trava-língua. Trativelinde para Glutefitotinquelux. Trativelinde para Glutefitotinquelux. Tem que falar 2 vezes, porque senão as pessoas falam que a gente está inventando o nome. Exatamente, pode falar. Vamos lá, então, fica à vontade. Coco, obrigado, cara. Obrigado, foi maravilhosa essa conversa. Pena que pouco tempo. Né? Mas você foi o que mais passou. A gente está parecendo 2 velhas lembrando o passado, que coisa chata isso. Não, eu gostei daqui, melhor 2 crianças, quando começa a brincar não para mais. Obrigado, cara. Só gratidão, o que você precisar, estou aqui à disposição.